Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Bom dia, comida de louco. Bom dia, Balque. Um grande abraço, meu amigo. Nós vamos fazer hoje o nosso estudo do livro Fonte Viva. O texto que nós vamos estudar hoje é o número 44, Tenhamos Fé. E Emmanuel separa para nós uma passagem do livro de João, que eu acho que talvez seja uma das mais significativas para nós que estudamos a doutrina espírita. E eu vou ler o capítulo inteiro porque vale a pena. São 31 versículos, mas numa sequência bastante interessante para nós estudarmos. Jesus diz assim para os apóstolos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde conhecer, porque não o veem nem o conhecem, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecerei que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei nele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar em nós, e não no mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Então esse João, capítulo 14, principalmente aqui no
no nosso... deixa eu pegar aqui o trechinho, aqui no item número 26, quando ele diz que enviará o Consolador, né, para que ensinará todas as coisas. Talvez seja ali uma das passagens mais interessantes para o nosso estudo, e exatamente é isso que caracteriza o Espiritismo como o Consolador prometido, né? Então o Consolador, muitas vezes nós entendemos que seja aquele que simplesmente acolhe e alivia as dores, sendo que a consolação vem através do esclarecimento, que é através da compreensão do mecanismo da vida, dos mistérios que a vida oferece para nós, principalmente no que diz respeito àquilo que existe antes da nossa presença aqui no mundo, aquilo que existe depois da nossa presença e aquilo que acontece no decorrer da nossa vivência aqui no mundo físico. Emmanuel separou para nós, então, aqui desse capítulo que nós lemos, capítulo 14, o versículo número 2. Vou preparar-vos lugar. Aqui começa para nós. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado de delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Reconhecendo que o domicílio dos seus servidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando, com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira dos servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro raro. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo diante de nós. Tenhamos fé. Então, nessa passagem, nós temos aqui duas situações bastante interessantes para analisarmos. A postura daquele que se coloca na condição de um servidor fiel, uma expressão que normalmente nós encontramos nos evangelhos, servidor fiel dos evangelhos, ou do evangelho, dos textos evangélicos de modo geral, dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós, relatado pelos apóstolos. Então nós abraçamos essa causa, adotamos essa filosofia como sendo para nós uma filosofia de vida, e seguimos então, dia após dia, praticando isso no nosso cotidiano, nas nossas relações familiares, profissionais, religiosas, filosóficas, sociais de modo geral. Então a gente vai praticando aquela palavra de bondade, aquele gesto de caridade, aquela ação da tolerância, da paciência, a prestatividade, né, no momento das necessidades que acontecem à nossa volta, a nossa iniciativa, sempre com boa vontade, sempre com boas intenções. Então a gente vai alimentando as nossas ações por esses princípios que são descritos nesses textos, que são trazidos para nós através desses tantos exemplos que nós encontramos no mundo. E por outro lado nós temos uma outra situação que é bastante curiosa, que nós abraçamos essas causas
ou abraçamos esses princípios alimentados pelo orgulho, imaginando que nós somos especiais e que quem não faz isso não presta, que nós somos melhores, que nós somos diferentes, que nós somos os eleitos, que nós somos os escolhidos, e que aqueles do mundo espiritual que são especiais nos privilegiam pelo fato de nós nos considerarmos bons servidores. E aí então nós começamos a fazer a discriminação. Né? A discriminação. E aí então nesse processo, né, de ruptura com a sociedade, acreditando que nós nos encontramos nessa condição dos eleitos, nós entramos naquele grande equívoco que normalmente se traz, né, que basta que você seja um seguidor fervoroso que já é o suficiente, diferentemente daquilo que Jesus traz, dizendo que nós devemos trabalhar semelhante a Ele para podermos merecer essa morada que Ele prometeu a todos aqueles, né, que seguissem os seus princípios. E essa é uma questão interessante, porque quando a gente começa a analisar a ideia das religiões, em que alguém, um missionário, alguém especial surge no mundo, e começa a trazer alguns princípios. Porque nós devemos nos comportar dessa forma, daquela forma, da outra forma. E todos aqueles que seguirem dessa mesma, né, tiver esse mesmo tipo de atitude, vai alcançar um determinado posto, uma determinada condição de elevação no mundo espiritual. Todas as religiões trazem esse princípio. E aí então nós pensamos assim, bom, eu tenho que seguir aquele Messias, aquele profeta, aquela referência, né? Bom dia, Betinho, bom dia, Humberto. Eu tenho que seguir essas pessoas, essas pessoas especiais, para que eu possa alcançar aquilo que ele prometeu. Então nós vivemos em função de uma promessa. E essa promessa, na verdade, ela nada mais é do que um sonho. Aquele sonho de felicidade, tanto é assim, que grande parte das instituições transmitem aquela ideia de que a morada dos eleitos, aquele grande paraíso, como a gente já conversou tantas e tantas vezes, se assemelha muito aos paraísos que nós encontramos aqui na Terra. São aquelas moradas com joias, com brilhantes, com ouro, com mármore, com tecidos brancos, com sedas. Então, na verdade, nós fazemos uma transferência daquilo que nós encontramos, um paraíso, um lugar que é confortável, um lugar que é bonito, um lugar que tem riquezas, transferindo isso para o mundo espiritual. Imaginamos que nós vamos encontrar no plano espiritual esse mesmo paraíso. Então, criamos essa fantasia. Quando nós começamos a estudar a doutrina, falando sobre essa questão de fé, ela vai muito além de uma simples crença. Daí a grande necessidade que nós temos do estudo. Quando nós pegamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, e nós encontramos ali sobre as leis morais, Kardec ele procurou desenvolver cada uma das leis que dizem respeito às nossas ações, às nossas atividades cotidianas, falando sobre progresso, reprodução, falando sobre a justiça, enfim, todas aquelas leis que nós vimos ali. E Kardec, quando conversava com os espíritos a esse respeito, ele sugeria o seguinte: nós podemos classificar as leis como sendo dessas categorias, alguma coisa desse gênero? E os espíritos responderam, sim, podem resolver dessa forma. Isso não significa que aquilo que Kardec apresentou no Livro dos Espíritos seja uma determinação final, definitiva, daquilo que diz respeito às leis morais. Ele foi propondo raciocínio para que a gente pudesse ter uma compreensão maior de qual era o melhor caminho, o caminho mais justo para que nós seguíssemos aqui na nossa vida. Quer dizer, eu tenho que me comportar de um modo correto, tenho que me comportar de um modo justo, de um modo caridoso, fraterno, amoroso. Por quê? Porque alguém disse que se eu me comportar dessa forma eu vou alcançar o paraíso? Ou porque se eu me comportar dessa forma eu vou começar a perceber que os resultados são resultados realmente positivos? É através desse estudo que nós começamos a ter essa compreensão, a perceber que eu não preciso me comportar como uma pessoa boa porque disseram para mim que se eu for bonzinho eu vou ganhar alguma coisa. Mas é porque se eu tiver atitudes nobres, atitudes elevadas, eu vou começar a sentir os efeitos disso de uma forma clara, de uma forma patente. E que se eu me comportar de um modo contrário a essas leis, eu vou começar a cultivar, a alimentar, a semear cada vez mais o sofrimento.
E aí, então nós não nos comportamos mais dessa forma porque disseram para nós que se eu fizer isso, eu vou alcançar aquilo. Não é uma questão de barganha. Não é simplesmente uma questão de recompensa. É uma consequência. É uma consequência natural daquilo que se faz. Então, aqui nesse texto, o que Emmanuel nos propõe são exatamente essas contradições que mostram para nós, né? Ele trouxe uma passagem aqui que eu achei muito interessante. Deixa eu pegar aqui para a gente poder conversar. Ele diz assim para nós aqui: por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. E isso é uma realidade, nós percebemos, né, Bonil Jones? Nós percebemos isso, que quando você se comporta dentro desses princípios, mas ostentando de uma forma, às vezes até agressiva, a bandeira da fé que você abraça, porque nós vemos isso, essa agressividade, né? Porque eu sou dessa religião e sou melhor do que você. Eu sou dessa religião e eu tenho preferências que você não tem. E isso provoca uma antipatia na nossa sociedade, que a doutrina espírita, ela pelo menos dentro dos seus princípios, ela sempre nos orienta essa questão da tolerância, da paciência e da compreensão. Mas pelo fato de nós ainda alimentarmos, né, esse tipo de comportamento, esse tipo de ideia no nosso mundo, que tem pessoas que são especiais e outras não são, nós começamos então a colocar o nosso orgulho, o nosso egoísmo como princípios também, né, ajudando a levantar essa bandeira, o que é um equívoco da nossa parte. Porque quando nós começamos a estudar a doutrina e percebemos que todos nós, de modo geral, somos indivíduos em processo de evolução, e todos nós que estamos aqui nesse mundo não somos melhores ou piores do que ninguém. Se fôssemos melhores, estaríamos num mundo melhor. Se fôssemos piores, estaríamos no mundo pior. Como todos estamos aqui no mesmo lugar, significa que todos somos iguais. A diferença é que cada um vivendo a sua própria experiência e tendo liberdade de fazer escolhas. E são essas escolhas que começarão a fazer diferença. As minhas escolhas, baseadas nesses princípios, elas me trazem resultados positivos, uma forma de ver o mundo e de me comportar diferente diante do mundo. E se eu me comporto de modo equivocado, normalmente eu acabo sofrendo as consequências negativas disso. E isso muitas vezes me leva à revolta, à insatisfação, à infelicidade. Então nós percebemos que, independente das religiões, nós vemos que existem aqueles que são os eleitos, cada um achando-se especial, e aqueles que são os réprobos, né? Os reprovados, os rejeitados. Então nós temos dois grupos aí em conflito na nossa sociedade. E ninguém prestando atenção em si mesmo. Ninguém prestando atenção naquilo que deve fazer e precisa fazer por uma questão de compromisso. Esses esclarecimentos que nós, todos os dias, vamos ampliando através dos nossos estudos, através das experiências, né? Porque nós aprendemos de uma forma empírica, que significa que nós colocamos em prática determinado princípio e nós experimentamos o resultado. Se nós fazemos uma coisa certa, o resultado vem de uma forma agradável. Se nós nós agimos de um modo equivocado, naturalmente sofremos as consequências negativas. Então a doutrina espírita, ela é a doutrina do aprender fazendo. Só que nós não aprendemos fazendo, muitas vezes nas tentativas de erros e acertos, embora quando nós não compreendemos uma determinada situação, nós agimos dessa forma. A gente joga e vê o que vai acontecer. Só que como nós temos por princípio a necessidade do estudo contínuo, o hábito de ouvir palestras, diferentemente do que acontece, por exemplo, numa reunião religiosa, onde nós temos duas partes, né? Aquela parte dos rituais e aquela parte do sermão. Nesse sermão, aquele que é o sacerdote, o representante, vai transmitir algumas ideias, alguns valores morais daquela religião. E depois, através dos rituais, fortalecer cada vez mais a comunhão dos fiéis com os valores, com os princípios daquela fé. Na doutrina nós temos uma situação diferente. Palestras o tempo todo, leituras o tempo todo, estudos o tempo todo. Isso nos dá o preparo para que quando nós tivermos que fazer escolhas, nós não façamos escolhas no escuro, para ver o que vai dar. Nós podemos antecipar o que vai dar.
A diferença é que se nós tivermos convicção, nós conseguiremos segurar aquele impulso de querer fazer alguma coisa em busca de prazer, sem sofrer as consequências. Agora, como nós ainda somos impulsivos, a gente pensa assim, olha, eu sei que é errado, mas mesmo assim eu quero experimentar. E nós fazemos isso em todas as situações, em relacionamentos afetivos, em relacionamentos familiares, em relacionamentos profissionais, na nossa vida social. Tudo vai depender exatamente, né, Balki, do critério de cada um, da compreensão de cada um, mas todos nós temos à nossa disposição as mesmas informações. É tudo uma questão de convicção. Quando o Emmanuel coloca no título dessa nossa mensagem, tenhamos fé, a intensidade da fé, a fé significa você acreditar em algo que você não tem compreensão absoluta, mas que você acredita ser o mais adequado, ser o mais correto. Por isso que nós percebemos que todas as religiões, nós temos aqueles seguidores que são dotados de uma fé muito profunda. Por mais absurda que seja, nós pegamos, por exemplo, um terrorista, um homem-bomba, ele tem fé na religião dele. Se nós pensarmos naqueles que são de outras religiões, mas são pessoas do bem, eles também têm fé em suas religiões. O mais curioso de tudo, nós temos pessoas que muitas vezes duvidam da própria fé. Duvidam da própria fé. Nós tivemos o caso, por exemplo, que eu já passei para vocês, Madre Teresa de Calcutá. Era uma pessoa que, apesar de tudo aquilo que ela trouxe de exemplo e de modelo para o nosso mundo, ela era uma pessoa extremamente vazia por dentro. Porque ela dizia assim que ela se sentia solitária. Porque ela não tinha a fé necessária para poder perceber a posição em que ela se encontrava e a sustentação que ela recebia. O próprio Papa agora, Francisco, teve uma entrevista que ele deu, um depoimento, que ele falava também que muitas vezes duvidava da própria fé. Mas então a gente percebe que não é a fé que vai fazer com que as pessoas se comportem dessa forma correta. O que vai fazer são os princípios que ela absorveu. É aquilo que ela acredita, é aquilo que ela acha correto, e ela vai achar cada vez mais correto conforme ela for estudando e for tendo uma compreensão maior. Fanatismo e fé não estão juntos, de forma alguma. Mas quando você fala em fé, aquele que pratica, ele não vai dizer que é fanático, ele vai dizer que tem fé. Por isso, então, quando nós falamos em acreditar naquilo que nós não temos uma compreensão correta, se você não tiver as bases adequadas como referência, você vai acreditar naquilo que para você é o mais correto, por mais absurdo que seja. Então essa questão da fé é muito subjetiva. Não dá para a gente nós questionarmos, né? Mas muitos vão dizer para você, Dudu, por mais fé que você tenha, que você é um maluco por acreditar em espírito. A questão de você chamar alguém de fanático ou chamar alguém que é uma pessoa que é seguidora de fé é uma questão de perspectiva. Por isso a fé é muito subjetiva. Você acredita naquilo que você acha correto, mesmo que você faça parte de uma comunidade. Todos nós aqui acreditamos nos mesmos princípios de um modo geral. Todos nós temos fé nesses princípios pelo fato de nós estudarmos, aceitarmos, acharmos que é o modo correto e tudo mais. Mas ainda assim, de um modo mais detalhado, cada um acredita de um modo diferente. Então nós podemos até questionar as pessoas a respeito dos seus dogmas, achando estranho, achando interessante, achando que são válidos ou não. Mas quando nós falamos sobre fé, cada um tem a sua própria fé. E essa questão de por que nós temos fé, por exemplo, nos princípios cristãos, não é porque nós somos seguidores de uma pessoa que disse que tem que ser assim. É porque nós compreendemos que aquilo que ele fez é correto. Quando fala, por exemplo, de você não julgar as pessoas. O que nós pensamos sobre isso? É correto julgar as pessoas? Nós vamos dizer, não, não é correto. Mas por que não é correto? Porque nós também podemos ser julgados, porque também nós temos imperfeições como as outras pessoas. E nós temos ali todas as nossas razões para acharmos algo que é correto ou algo que é incorreto. Então, quanto mais a gente vai solidificando as nossas bases, solidificando esses nossos princípios, o nosso julgamento se torna mais correto. Não é um julgamento crítico, é um julgamento analítico, de perceber assim que, olha, aquele comportamento é correto, aquele outro não é correto. Aquele é correto porque ele traz essas consequências, e aquele não é correto porque ele provoca essas consequências. Então, hoje, quando nós falamos do porquê
nós temos que nos comportar dessa forma, eu sempre encontro, já que eu comentei com vocês sobre Madre Teresa de Calcutá, a respeito da dificuldade que ela tem um texto que é atribuído a ela, que eu sempre gosto, e eu já li para vocês aqui outras vezes, que vale a pena sempre ler. Ela coloca assim, né, que muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e sensatas. Perdoe-as mesmo assim. Se você é gentil, podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença mesmo assim. Se você é bondoso e franco, poderão enganá-lo. Seja bondoso e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir. De uma hora para outra, construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, poderão sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje, poderão esquecê-lo amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então isso que a gente vê nessa mensagem que ela traz para nós, esse compromisso com esses princípios. Por que eu abracei esses princípios? Porque eu achei correto, eu achei que são justos, eu achei que são muito produtivos, muito positivos, né? Na verdade não foi fonte, né? Eu coloquei aqui que é um texto de Madre Teresa de Calcutá, Nando, que você pode encontrar. Vou passar para você aqui pelo menos aqui o primeiro verso, que você colocando no Google você pode encontrar. Então está aqui. Então essas escolhas, né? Isso está aí, ó. Tá, então essas escolhas que nós fazemos são baseadas exatamente naquilo que a gente vai selecionando. Isso é o que eu quero, isso é o que eu não quero. Esses são os meus princípios, as minhas bases. Aquilo já não serve mais para mim. Pode ter servido em algum momento, porque nós lembramos sempre que nós vamos fazendo as escolhas mais corretas conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai desenvolvendo o nosso intelecto, conforme a gente vai desenvolvendo a nossa compreensão, os nossos valores. Chega um momento em que as nossas escolhas começam a ficar próximas do ideal. Mas aí nós encontramos no nosso mundo hoje pessoas que não conseguiram ainda encontrar esse caminho. E basta nós ligarmos a televisão que nós encontramos corrupção, violência, egoísmo, ciúme doentio, comportamentos individualistas e tudo mais. E por que as pessoas se comportam dessa forma e não se comportam desse modo correto, que parece que é uma coisa óbvia para todos nós? Se Jesus foi uma referência de conduta e todo mundo o conhece, aqui no nosso mundo ocidental, com certeza, pelo menos, né, 99,9% das pessoas já ouviram falar sobre ele. Já no mundo ocidental é uma outra história que depois a gente conversa sobre isso. Porque lá eles têm outra religião, outra crença. Então muitas vezes lá eles nem perguntam, nem sabem quem são. Pergunta, por exemplo, você conhece Jesus? Eles perguntam que time que ele joga. Porque eles nunca ouviram falar, não fazem parte, esse nome não faz parte dos estudos que eles desenvolvem. Mas aqui no mundo ocidental todo mundo já ouviu falar. Todo mundo sabe o que aconteceu com ele, todo mundo sabe o que ele fez, todo mundo sabe o que ele ensinou. Mas por que as pessoas resistem tanto a esses ensinamentos? Por que elas têm tanta dificuldade em se comportar dessa forma? É porque esse modo de comportamento que elas têm hoje é aquilo que elas acham mais adequado para a situação que elas vivem. É adequado para as necessidades que elas têm. Já que existem tantas diferenças, em que as pessoas pensam muito mais em si do que nas outras, as pessoas começam a desenvolver aquele sentido, aquele senso de instinto, em que elas simplesmente buscam a satisfação dentro dos meios que elas conhecem. É aí então que nós encontramos a violência, que nós encontramos todos esses valores infelizes e inferiores que nós temos aí. Então esse tipo de comportamento que nós encontramos é o comportamento que aquela pessoa acha correto. Então para ela, o melhor que ela pode fazer, mesmo que ela saiba que é errado, a melhor forma que ela tem de sobreviver é através daquele tipo de conduta. E aí nós percebemos o quê? Que muitas vezes nós, de modo geral, fazendo parte de uma sociedade, podemos ser muitas vezes responsáveis por aquilo que ela se comporta. Já que ela não encontra oportunidade, já que ela encontra sempre a indiferença, já que ela sempre se vê como aquela pessoa rejeitada.
Então ela começa a desenvolver, sai daquele bom senso e começa a desenvolver o sentido do instinto. E o instinto é incontrolável, nós sabemos disso. Nos animais, por exemplo, os animais matam por instinto. Nós, movidos por esse impulso, que nós temos já o senso de julgamento do certo e do errado, mesmo assim nós fazemos as escolhas erradas. Porque é a única forma que nós encontramos de sobreviver dentro desse meio com tantas provocações e de um mundo tão intenso que nós vivemos hoje. Então nós fizemos as nossas escolhas. Aquelas pessoas estão fazendo as escolhas delas. Nós conseguimos resistir a esses impulsos que nós temos hoje, instintivos, esses valores primitivos. Aquelas pessoas não. Então cada um vai se desenvolvendo dentro do seu tempo. E nós temos que ter essa compreensão. É exatamente essa tolerância que nós temos hoje, que é mais um valor extremamente importante que nós desenvolvemos em nós, que faz com que nós nos relacionemos com todos os grupos, com todas as classes, sem nenhum tipo de problema. Se nós temos algum problema é porque nós ainda temos aqueles resquícios do nosso passado, que são muitos, aliás, nem são resquícios, são parte bastante problemáticas que nós temos hoje dentro de nós, que ainda não foram dissolvidas, não foram ainda demolidas. Então hoje nós temos a capacidade de compreender, mas por que você escolheu essa religião? Porque essa religião é a melhor que você tem. É a religião que te faz feliz, ótimo, não tem problema. Por que você escolhe essa ideologia política? Porque no seu ponto de vista aquele é o melhor caminho. Então quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente vê que essa diversidade que existe no nosso mundo hoje é uma diversidade que cada um escolhe a partir da sua referência, a partir da sua compreensão. Então hoje, voltando àquela nossa ideia inicial, hoje nós temos a oportunidade de tomarmos decisões baseadas não mais na fé, mas baseados na razão, na compreensão daquilo que é certo e daquilo que é errado. E aquilo que foge ao nosso entendimento, aquilo que foge à nossa compreensão, no que diz respeito às situações que nós vivemos, né? Por que eu faço parte dessa família? Por que a minha vida tem esse problema? Por que eu sofro essas dificuldades? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Então nós começamos então a compreender e acreditar naquilo que passam para nós os espíritos que vivem, já que a doutrina é dos espíritos, é uma doutrina que traz os ensinamentos daqueles que estão no mundo espiritual. Então, mais uma vez, assim como aconteceu com Jesus, nós não acreditamos nos espíritos porque eles disseram. Nós acreditamos pela coerência, porque nós temos a capacidade de fazer julgamentos. Então nós compreendemos que se eu tiver uma atitude nobre, como Jesus trouxe para nós aqui, naquele texto que nós lemos no início, dizendo que nós teremos um lugar no mundo espiritual se nos comportarmos dessa forma. E aí então nós compreendemos, né, de acordo com a lei da sintonia, da afinidade do mundo espiritual, que é um dos princípios que a doutrina espírita passa para nós, nós temos essa compreensão de que se eu começar a dissipar do meu comportamento, da minha consciência, né, os valores inferiores e começar a cultivar somente valores nobres, eu começarei naturalmente a me aproximar daqueles que se comportam como eu, daqueles que têm o mesmo tipo de conduta. Se por acaso eu tiver uma atitude equivocada, uma atitude que pode me levar a um tipo de equívoco e continuar a alimentar isso tudo, eu naturalmente serei atraído por pessoas que se comportam da mesma forma. Então no plano espiritual, essa condição íntima de felicidade ou de infelicidade, no maior ou no menor grau, maior ou menor grau, nós vamos então, isso vai depender da compreensão de cada pessoa. E isso a gente sabe que ninguém fica estagnado. A cada dia alguém aprende alguma coisa. Se por acaso a gente pensa assim, mas todos os dias é a mesma coisa, eu continuo sofrendo a mesma coisa. Cada dia de sofrimento é um estímulo que se recebe para poder ter uma compreensão maior, uma resistência maior, buscar soluções, sair do comodismo. Aquele estado de tranquilidade aparente que nós temos hoje. Por que tranquilidade aparente? Porque uma vida confortável aqui no nosso mundo físico não representa felicidade. Nós já falamos sobre isso, ela representa tranquilidade e conforto.
mas ela não dá para nós a felicidade, né? Porque nós simplesmente baseamos essas nossas necessidades naquilo que é material, naquilo que é exterior. Então hoje nós temos essa percepção de que cada dia é um dia para nós evoluirmos, um dia para nós desenvolvermos. Então, esse tenhamos fé que Emmanuel traz para nós é nós aceitarmos e acreditarmos com convicção naquela promessa que foi feita, mas fortalecidos pela razão, fortalecidos pela compreensão. Aqui no final, Emmanuel diz para nós: apesar de semelhantes conflitos, desses julgamentos que nós sofremos no mundo hoje, pelo fato de nós termos um comportamento de um modo geral diferenciado daquilo que a sociedade tem hoje, tanto é assim que nós temos aquela ideia, né, que se você é espírita, você, por princípio, tem uma conduta diferente. Você é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais generosa. Tanto que quando se fala em movimentos sociais e tem espírito envolvido no meio, todo mundo já sabe que tem caridade ali acontecendo. Então já é uma relação muito interessante que se faz. E só que para nós merecermos essa visão ou esse rótulo, há a necessidade de nós nos comportarmos dentro daquela forma. Só que o interessante é que muitas vezes exigem de nós esse tipo de comportamento, mas não se comportam da mesma forma quando nós temos alguma necessidade, quando nós demonstramos uma fragilidade. Então, se você se encontra naquele nível correto, está tudo ótimo. Se você erra, você imediatamente é julgado. Por aqueles que não conseguem e aqueles que alimentam a inveja, sempre dizem assim, né? Olha, faz aquilo por interesse, faz aquilo, mas por trás tem alguma coisa, faz aquilo que é apenas como fachada, é uma máscara que se utiliza, e isso certamente acaba desanimando, como Madre Teresa trouxe para nós. Você acaba desanimando, ficando desestimulado, porque você tenta ter um comportamento correto e sempre é agredido, sempre é criticado no meio onde vive. Mesmo assim deve continuar. Porque a gente não tem essa preocupação de receber um passaporte carimbado por alguém que vive conosco. O nosso passaporte está num departamento muito além da compreensão das pessoas. Então essa transformação que a gente vai promovendo dia após dia é o que não vai nos levar a esse patamar que nós desejamos. Então aqui, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhe prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro raro. O que significa isso? Que não é aquela questão de sermos seguidores, de acreditarmos simplesmente, de dizer, olha, eu acredito, tá? Obrigado, Cindizinho. Eu acredito porque, né, eu tenho aquele lugar prometido, porque eu frequento, porque eu aceito, porque eu acredito. Na verdade, esse trabalho incessante no bem é o que vai fazer a grande diferença. Então não trabalhemos no bem simplesmente esperando que no futuro venha alguma coisa positiva, porque isso é barganha. Trabalhemos no bem porque isso para nós se tornou um princípio. O bem nas palavras, nos pensamentos, nas atitudes, nas tarefas que nós realizamos. Isso vai fazer a diferença. E nós sabemos sempre que é através da prática que nós chegamos à perfeição. Esse é um ditado popular. Quando nós falamos moralmente, não é diferente. Você querer ser bom é uma coisa, você exercitar o bem é outra. E é através desse exercício que a gente vai conseguir gradualmente começar a fazer uma seleção mais rigorosa daquilo que nós desejamos e daquilo que nós devemos. Porque às vezes nós desejamos coisas que não são corretas. E se o impulso for muito mais presente do que a razão, certamente nós nos comportaremos em busca daquela satisfação e sofreremos as consequências disso. Mas quando nós começamos a ser seletivos, percebendo, eu tenho que fazer isso porque isso é correto. E eu não posso fazer aquilo porque aquilo é incorreto. E temos que resistir a isso. Algumas vezes vem com aquele tom de deboche, aquele tom crítico, porque você é muito certinho. Porque você faz isso, você se comporta. Não tem problema, eu sou assim. Nós não fazemos julgamentos, então não precisamos ser julgados. Ainda mais por algo positivo que a gente faz, né? Porque julgar pelo negativo é interessante. É até ter certa lógica, você criticar aquele que faz alguma coisa correta. Agora, ser criticado por fazer a coisa certa é algo que, infelizmente, também acontece.
Mas mesmo assim o nosso princípio é, não se preocupa, eu estou preocupado lá na frente, que é ali que me interessa. Isso em qualquer lugar, nas relações mais íntimas, até aquelas relações mais distantes. Mas são esses os princípios que nós adotamos para vivermos em qualquer ambiente. Quando nós falamos naquela questão da dupla personalidade, eu tenho uma personalidade certinha quando eu estou com as pessoas certas, e eu tenho a minha personalidade natural quando eu estou na minha intimidade. Eu tenho que ter a minha personalidade única, onde quer que eu esteja, sempre seguindo aquele princípio. Porque eu acredito naquilo, acho aquilo certo e experimento aquilo vendo que é correto. É mais uma vez através das experiências que a gente vai fortalecendo cada vez mais esses princípios. Só que para isso, para você experimentar, você tem que agir. Não adianta nós esperarmos, por exemplo, que eu acredito que é o certo, eu acredito no amor, eu acredito na fraternidade, paz e amor para todo mundo, por uma questão de crença. Paz e amor para todo mundo das minhas atitudes, palavras e ações, palavras e pensamentos. Aí sim a gente vai conseguir sentir de fato o efeito positivo dessas atitudes, mesmo que muitas vezes isso provoque algum tipo de sofrimento. Porque a bondade e a tolerância sempre tem aquela ideia de que na lei da selva, os mais fortes e os mais despertos sobrevivem. Só que esses princípios também são muito fortes. Lembrem-se daquela passagem que eu já trouxe para vocês, né, de uma música do Renato Russo, que diz que disciplina é liberdade. Quanto mais disciplinado eu tenho, mais liberdade eu tenho para agir. E essa liberdade significa eu não preciso ter medo, eu não preciso ter receio, porque a minha disciplina me coloca sempre no lugar certo. Fora daquilo que está no meu caminho, eu não tenho necessidade. Então eu agindo da forma correta, eu sempre vou colher aquilo que é positivo. Cada vez que eu me desviar desse caminho, que nós sabemos que cada um de nós tem uma trajetória, embora seja diferente com cada experiência, o objetivo final é sempre o mesmo. Se nós nos desviarmos desse caminho, nós seremos naturalmente arrastados de volta. Como é colocado naquele pensamento de cabeceira que eu tenho, para a gente poder fechar, o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Cada vez que nós nos desviamos, nós somos arrastados de volta. E arrastados com força, machucando muitas vezes. Então nós temos os princípios, nós temos o conhecimento, basta que nós tenhamos agora a convicção. E agirmos dessa forma no nosso dia a dia, porque aí sim nós vamos conseguir fortalecer cada vez mais essa fé naquilo que nós acreditamos realmente existir e na atitude que nos levará a esse objetivo. Então, se vocês quiserem depois dar uma lida, o texto que nós lemos agora é o número 44, tenhamos fé. E quando Jesus disse lá no livro de João, vou preparar-vos o lugar. Então preparar-vos não para aqueles que acreditam, mas para aqueles que conseguiram agir e alcançar realmente esse mesmo lugar. Então, meus amigos, eu vou passar para o nosso amigo Balk, que vai fazer o encerramento para nós, deixando para vocês aí essas nossas ideias, esse nosso raciocínio, né? E lembrando que amanhã, né, é o dia de finados, então certamente nós teremos muitos corações, né, sofrendo pela ausência de alguém querido, mas que a doutrina espírita traz para nós essa compreensão da realidade do mundo espiritual. Nós vemos hoje pessoas desencarnando de uma forma muito sofrida, de uma forma muito dolorosa, e aquilo que fica muito mais marcado foi a forma como aquela pessoa desencarnou, mas nós não pensamos na condição em que aquela pessoa se encontra na espiritualidade. E aí então pensemos sempre, né, que estar no mundo espiritual é simplesmente um retorno ao nosso lar verdadeiro, à nossa casa, à nossa morada verdadeira. Então isso, embora racionalmente seja aceitável, eu compreendo que lá é o nosso lugar, nós não queremos nos desprender das pessoas que estão próximas, por uma questão de carência, por uma questão de apego, por uma questão de afinidade. Então nós queremos sempre que as pessoas nos acompanhem por tudo sempre aqui nesse nosso mundo, mas quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós nos esquecemos que é lá o lugar correto. Então aceitemos, né, com naturalidade essa transformação, essa separação temporária, com essa certeza, com essa fé, com essa convicção de que do outro lado, né, nós nos encontraremos, e aqueles que lá estão certamente estão libertos, né, do sofrimento e de toda a dor que essa separação proporciona, e que aquilo também que o mundo físico proporcionou, né? Então tenhamos compreensão. Nós muitas vezes julgamos as pessoas que vão ao cemitério, as pessoas que choram, que lamentam. Cada um sabe onde a sua dor atinge.
Cada um sabe a intensidade da sua dor. A compreensão que nós temos hoje é fruto de muito trabalho, muito estudo, muitas transformações. Nem todos conseguiram fazer isso. Então nós veremos na televisão cemitérios cheios, pessoas vendendo isso, pessoas vendendo aquilo, outros visitando os seus entes queridos no cemitério. Nós sabemos que tudo isso não tem necessidade, mas para aquelas pessoas isso é necessário. Então se alguém quiser ir, que vá, que seja feliz, que alcance, que vá lá se consolar, que vá lá realimentar aqueles sentimentos que tinha antes. Isso faz parte das suas necessidades. E para nós, que temos a doutrina, que nós elevemos o nosso pensamento nesse dia, que certamente é muito turbulento, né? Porque no mundo espiritual as energias são muito intensas, muita gente querendo reencontrar com seus entes queridos e não podem, muita gente pensando de um modo muito doloroso, de um modo muito sofrido. Então precisamos muito mais de consolação do que de críticas nesse sentido. Então ajudemos a construir um ambiente mais favorável, ainda que seja, né, o nosso pensamento seja uma pequena gotinha, né, para poder ali tentar apagar esse incêndio de emoções, essa fogueira de emoções que se acende nesse período, né? Então vou passar para você, meu amigo Balk, para a gente fazer o nosso encerramento e depois a gente volta para dar aqui os recadinhos para vocês, tá? Lembrando que no próximo domingo às 16h30 eu estarei lá na Sala Espiritismo Net Brasil fazendo um estudo do estudo sistematizado da doutrina espírita.